Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho o privilégio e a honra de conversar com Rodrigo Benin. Obrigada, Rodrigo, por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, é um prazer, Rosane. E eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Mundo 365, o seu parceiro em tempo integral. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. E o Nicker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. E eu quero aproveitar e te convidar para seguir e se inscrever no canal do Pausa na Programação em todas as plataformas. Rodrigo, eu vou fazer a sua apresentação oficial agora. Ai, que medo. Rodrigo Benin Ribeiro, mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia. Engenheiro em computação pelo Centro Universitário de Brasília, especializado em gestão e liderança pelo MIT. Atualmente trabalha na Amazon Web Services, onde exerce a função de Principal Sales Executive para Retail e CPG. Rodrigo, tecnologia está virando jogo no varejo? No varejo, com certeza, com certeza. Eu acho que o varejo é o que é hoje por conta da tecnologia, né? A fusão do mundo digital com as lojas físicas. Tem um monte de coisas interessantes que estão acontecendo nesse sentido, né? A Amazon tem uma boa parte do seu negócio que é e-commerce, né? O maior e-commerce do mundo, inclusive. E tudo que ela faz sem tecnologia não ia estar nem perto do que a gente tem hoje, né? E eu acho que é uma tendência, assim. A gente vai falar um pouquinho desse assunto de tecnologia e varejo, eu acho, né? Pelo que você me pediu. Mas não tenha dúvida, eu acho que a gente está num momento de inflexão importante, assim, do que é possível fazer com a experiência do cliente usando AI, machine learning e uma série de outras tecnologias aí. Não tenho dúvida de que é um momento especial para esse mercado. Que bacana. Rô, conta pra gente um pouco sobre a sua carreira. Minha carreira? É. Olha, eu comecei cedo, Rô. Eu, por necessidade, claro, uma família de bastante irmãos, precisava começar a trabalhar logo, né? Mas parar de dar despesa, né? Parar de dar despesa. Não, mais do que isso. De preferência, contribuir com a receita, né? Ah, tá. E foi uma coisa muito positiva para mim, inclusive. Que eu era um jovem muito tímido e tal. Então, ter que trabalhar, ter que lidar com gente, foi uma coisa que me tirou da zona de conforto já no começo, né? Você é tímido? Eu sou, por incrível que pareça. Um dia você Não, foi, eu né? Eu sou tímido, sim. Eu aprendi a lidar com isso, né? E acho que uma coisa que me ajuda é que eu gosto do desafio, sabe? Uhum. Quando alguma coisa me deixa desconfortável, eu falo, por quê? Vamos vencer isso, né? Então, começar a trabalhar cedo foi uma coisa que me empurrou um pouco até para esse lado meio de vendas, de comercial, né? Que foi tardio na minha carreira, mas tem uma sementinha já lá no começo, né? Então, eu tava olhando esse Atari que tem aqui na mesa e lembrei da minha paixão por tecnologia lá na infância, né? Já, né? Porque, sei lá, acho que eu era uma criança meio diferente, porque eu olhava para esse aparelho e falava, como é que ele consegue? Como é que eu mexo esse controlinho aqui e ele movimenta o aviãozinho lá na televisão, né? Eu queria entender como isso era possível, assim. Então, sempre tive essa curiosidade por essas coisas eletrônicas, assim, desde cedo, né? Mas nunca tive um computador, né? Fui ter um computador com 15 anos de idade, quando fizemos muito esforço lá em família, inclusive, para comprar um. Mas eu comecei assim. Então, eu me inscrevi num colégio técnico, lá em Sorocaba, no interior paulista. Foi onde eu passei a maior parte da minha adolescência, né? Passei contra muitas expectativas, porque era super concorrido naquela época. Colégio técnico de processamento de dados era nos anos 90, né? Era o curso mais desejado, né? E começou aí. Então, com 14, 15 anos, já comecei a fazer uns freelas, assim, aquela coisa de desenvolver software para consultório de dentista, sabe? Comecei a exercitar esse lado, assim, de programação muito forte. E empreendedor também, né, Rô? Empreendedor também, é uma veia da família, assim. A minha família... Meu pai abandonou o mundo corporativo
bem, sei lá, já estava acho que com uns quase 50 anos e resolveu empreender. E eu vivi essa fase assim, muito forte na família, da gente tentando descobrir como é que faz para tocar um negócio, né? E ele me incentivava muito, inclusive, meu pai foi um incentivador. E depois, assim, o consultório de odontologia passou a ser uma média empresa, a média empresa passou a ficar grande. Então, nesse comecinho foi muito assim, eu e mais 2 ou 3 amigos depois, fazendo software customizado para essas empresas, né? Com 15 anos. Com 15, 16 anos, exatamente. Ainda não tinha nem terminado o colégio técnico, já estava ganhando minha graninha, consegui comprar minha primeira guitarra com o que sobrava dessa grana, dessas vendas desses softwares, da manutenção, né? E não parei mais, assim. Acho que metade da minha carreira foi passeando por papéis diferentes ligados a colocar software em produção, né? Então, as empresas foram ganhando tamanho, eu deixei de empreender, fui para o mundo corporativo, em algum momento fui trabalhar no Banco do Brasil, fiquei 6 anos lá, foi minha grande escola de como desenvolver software complexo, distribuído, né? Com grandes volumes de dados, de dinheiro, de responsabilidade. Fui para Brasília, inclusive, para trabalhar no Banco do Brasil em 2001. Não, em 2003. 2003, estava com 23 anos. E no mesmo ano que eu cheguei lá, eu abri uma empresa também, de uma startupzinha de fim de semana, uma ideia que a gente tinha com alguns colegas lá, de criar umas coisas diferentes para o mercado de DevOps, que a gente nem tinha esse nome ainda na época, uma coisa que inventaram depois, né? Mas enfim. E não parei mais, assim. Aí, em algum momento, essa empresa que a gente só conseguia dar energia no fim de semana, ficou grande o suficiente para a gente pedir demissão. Eu pedi demissão do Banco do Brasil para ir cuidar dela. Fiquei alguns anos cuidando dela. Uau. Fizemos coisas muito legais. A gente virou parceiro Microsoft na época. O primeiro parceiro certificado de DevOps no mundo da Microsoft. Vamos de novo, hein? O primeiro parceiro certificado do mundo de DevOps para a Microsoft naquela época. Isso trouxe muito negócio de consultoria para a gente. Uma coisa legal, que, parabéns. a princípio, a gente não tinha planos de fazer, mas as pessoas pediam muito, né? Essa coisa da agilidade, de como fazer releases rápidos, iterações curtas. Hoje é norma, né? Naquela época, tipo assim, era um bando de maluco tentando descobrir como fazia, e os que faziam bem conseguiam ter muito mais produtividade, né? E, bom, em algum momento essa empresa chegou num patamar assim que ela não me oferecia mais alguns desafios que eu buscava, né? Apesar de ser um bebê, né? Quando a gente monta uma empresa assim por tantos anos, a gente tem um carinho enorme pelas coisas que a gente conquistou. Mas eu tomei a difícil decisão de sair, vendi a minha parte e meio sem saber assim, o que eu ia fazer, né? E foi a partir desse momento que eu entrei nesse mundo das Big Techs, né? Eu passei 7 anos e meio na Microsoft, recebi alguns convites para trabalhar lá. Ainda estava de férias, tentando descansar um pouco da transição, da saída da minha empresa. E recebi 2 ou 3 convites diferentes para fazer algumas coisas pela Microsoft. Aceitei um deles. Fiquei 7 anos e meio. Foi a minha escola de mundo corporativo, vamos dizer assim, né? Empresa americana, compliance, programas, coisas bem estruturadas e super organizadas, né? Então eu passei bons anos lá. E hoje estou na Amazon Web Services já há 4 anos e meio. Sou apaixonado pela cultura da Amazon. Tem uma cultura bem peculiar, diferente. Foi um desafio para mim no começo entender como ela funcionava. E me apaixonei, estou me divertindo muito e já fiz algumas coisas diferentes nesses 4 anos e meio. E hoje eu lidero a relação com alguns dos nossos clientes do varejo no Brasil. Isso é o que eu faço hoje. Não. E isso é recente, né, Rô? Recente, eu fiquei... Recente assim, 2024, né? Em janeiro de 2024, eu mudei de indústria, vamos dizer assim, porque a gente se organiza lá na AWS por indústrias, né? Tem times especializados na indústria financeira, na indústria de varejo, na indústria automobilística e assim vai, né? E por conta do meu background em finanças, eu estava cuidando de clientes da indústria financeira. Clientes grandes, globais e tal, e uma área que eu conheço bem, né? E aí veio
o desafio, isso é uma coisa que inclusive é a cultura da empresa, a gente gosta muito de rodar os papéis, né? Fazer job rotations assim frequentes, de 2 em 2 anos em média. Eu já tinha feito um e aí tô fazendo o segundo agora. E o desafio era esse, aprender uma indústria, né? Aprender uma indústria nova, trazendo o aprendizado do mundo de finanças para o mundo de varejo de alguma maneira, né? Tem muita empresa de varejo que tem fintechs, que está explorando esse mercado também. E tô nessa de começar com um time novo, uma indústria nova, e gosto muito, assim. No começo dá um friozinho na barriga, né? Vamos ser sinceros, a mudança nem sempre ela é algo que traz conforto imediato, né? Mas eu gosto desse lado, assim, de sair do quentinho, como dizia uma chefe minha, sai do quentinho, tira do sofazinho quente para dar uma esfriada um pouquinho. Eu acho que esses momentos na carreira são importantes pra gente se estimular a aprender algo novo, algo diferente, né? Enfim. E tô nesse momento agora. E, Rodrigo, como é que é essa questão de inspirações para você? Inspirações? Inspirações, pessoas que, ou ao longo da sua carreira, seja pessoal ou profissional, ao longo da sua carreira, da sua vida, tem te trazido inspirações que estão te tirando do quentinho? Sempre tem, né? Eu tive a sorte de trabalhar com gente muito boa ao longo desses anos todos de tecnologia. Eu tenho inspirações, assim, pessoais, né? Exemplos dentro de casa muito fortes. Meu pai e minha mãe são as pessoas que me ensinaram a amar o trabalho, a fazer as coisas do jeito certo, né? A não desistir. A gente é teimoso pra caramba lá em casa. Nossa Senhora. E essa persistência me favorece às vezes. Mas eu acho que isso hoje em dia mudou, né? No mundo corporativo não é ser teimoso, né? É ser resiliente. Exato, a gente fala lá na Amazon que você precisa ser teimoso na visão e flexível nos detalhes, né? Se você sabe que você pode fazer alguma coisa bem feito, seja teimoso com essa visão de que é possível, né? Mas não se agarre em como fazer isso, né? Você vai ter que aprender, se adaptar. O formato da solução talvez não seja aquele que você pensou inicialmente. Mas tem uma dose de teimosia que ajuda, né? Que ajuda. Nesse sentido, da visão, né? De perseguir uma solução para um cliente ou para um negócio. Então, assim, tenho essas inspirações pessoais. Tenho alguns amigos que me inspiram bastante. O Diogo é um deles, Diogo Curto. Foi meu sócio em algum momento também durante a minha jornada empreendedora. Me ensinou muita coisa. João Paulo Fernandes também é um cara que eu admiro muito. Está na Microsoft hoje, é um dos desenvolvedores web mais talentosos com que eu já trabalhei, mas além dessa parte técnica, me ensinou muito como pessoa, né? Como construir um time, como se comunicar bem. Eu tenho alguns líderes com os quais eu trabalhei que foram fantásticos, me tiraram muito da zona de conforto, mas me dando condições de aprender, né? Porque é importante isso. Não adianta às vezes você tirar da zona de conforto e não dar as condições para a pessoa fazer o que ela precisa, né? Eu tive líderes muito bons assim. Na minha época de Banco do Brasil, Vitor Hugo Vobido foi um cara que me ensinou muito, que me deu muito espaço, que acreditou no meu potencial e me desafiou a fazer coisas grandes, desafiar times grandes. Foi quando eu aprendi a liderar muitas pessoas. Naquela época a gente gostava de time grande, né? Hoje é diferente, a gente gosta de time pequenininho, né? A gente, sei lá em 2000 e pouquinho, a gente começou a implantar agilidade no banco. O Vitor foi uma pessoa que me incentivou a fazer isso, me deu espaço. Mesmo tendo muitas dúvidas, ele acreditou nisso. Elton Curtarelli é um cara que me ensinou bastante. Trazendo mais pro recente, assim, eu aprendi muito com uma pessoa que chama Milton Burgese. Não sei se você conhece o Miltinho. Ele é bastante conhecido no mercado de tecnologia. Ele está na área de setor público hoje do Google. Foi meu diretor uma época na Microsoft. Um cara que tem uma sensibilidade, um coração gigantes, assim, né? Que constroem times muito humanizados, parecem quase famílias, assim, do nível de confiança que ele consegue estabelecer com a liderança dele. Na Amazon tem o Gus Santana, que é um cara que eu admiro muito. Ele inclusive, a gente tocou numa banda junto durante um tempo. A gente fazia as duas guitarras. É um cara que é espetacular também. Me ensina muito sobre como liderar por influência. E hoje em dia é muito assim, né? A gente não lidera mais porque você tem um título.
Você lidera porque você tem a capacidade de alguma maneira, mover as pessoas, né? De influenciá-las positivamente, de ter essa sensibilidade de que o ser humano é muito mais complexo do que uma meta numa planilha, né? O Gus me ensina muito disso. E o Kleber Moraes é um cara espetacular, né? Eu preciso fazer esse jabá aqui. Não é porque ele é meu chefe, não, mas... com aquele jeito mineiro dele, assim, bem low profile. Um cara que fala pouco, mas fala as coisas certas, sabe? Eu gosto desse jeito de liderar que ele tem, de fazer as perguntas certas nas horas certas, assim. Ele me provoca de um jeito que me impulsiona, assim. Toda vez que ele me faz um desafio, eu fico com vontade de superar aquele desafio pela forma como ele traz o trabalho que está à frente, sabe? Com certeza ele é responsável por muitas das coisas que eu aprendi, pelas vitórias e inclusive com os erros, né? A gente comete erros, assim, quando a gente está tentando fazer algo diferente. E o Kleber é um cara que tem ele acolhe isso, ele sabe que a gente vai se arriscar, que a gente vai tomar um risco calculado e que isso é importante para o negócio, né? Então isso é um ambiente, assim, que você se sente confortável em tomar risco. Eu adoro isso, porque se for fazer as mesmas coisas iguais o tempo todo, começa a ficar meio monótono, né? Então, quando a gente se propõe a desafiar uma estrutura, a fazer algo diferente pelo cliente, poxa, mas ninguém fez isso antes. O Kleber é um cara que fala, beleza, você já fez as contas, você tem... as chances de dar certo são maiores do que as de dar errado? Sim, são, chefe. Então vai lá e faz. Né? Então ele é esse cara, assim, não precisa de muito detalhe, ele precisa de informação de qualidade. E quando não tem também, ele fala, cara, volta pra prancheta, porque eu tô sentindo falta disso, daquilo. Um coach bem direcionado, assim. Então, falei alguns nomes aqui, com certeza estou sendo injusto, porque a gente é o resultado daquelas pessoas com as quais a gente convive em casa, nas horas de lazer, no trabalho, né? E depois de, sei lá, 20 e tantos anos de carreira, com certeza tem muito mais gente que me inspirou aí. Mas eu acho que esses são os nomes que me vêm à cabeça no momento. Bacana. Você citou formação de equipes, né? Você sempre acabou liderando equipes que têm alta performance, né? E eu queria te pedir algumas dicas nesse sentido que você considera que são pontos importantes para você liderar uma equipe de alta performance. Isso é um assunto que sempre me apaixonou bastante, viu, Rô? Eu até... O fato de eu ter investido nessa especialização no MIT em gestão e liderança vem daí. Porque eu queria... Para mim, sempre me pareceu que existia uma ciência por trás daqueles times que são muito bons no que fazem, sabe? Seja um time de esportes, ou um time de vendas no mundo corporativo, ou um time de marketing brilhante, enfim. Eu sempre, na minha cabeça, me parecia que existiam comportamentos, assim, codificados naqueles times, e eu sempre fiquei pensando, poxa, existe uma coisa em comum aqui? O que esses times fazem em comum que leva eles a esse estágio de alta performance? Então, peraí. O que esses times fazem? Então, eu ainda estou buscando essa resposta, mas já encontrei alguns fatores, tá? Primeiro, eu acho que você precisa ter uma cultura adequada. Uma cultura... O básico é, assim, o respeito às pessoas, diversidade, times que pensam... Pessoas dentro de um time que pensam muito igual não atingem alta performance. É preciso ângulos diferentes, visões diferentes sobre um problema, que vêm das experiências diferentes de cada membro do time, para que você tenha criatividade num nível diferente, para que a inovação possa florescer num nível interessante, né? E atingir a alta performance. Que a alta performance é aquelas pessoas que executam tarefas muito complexas e fazem parecer fácil. Né? Esses são times de alta performance. E que superam as expectativas em geral, né? Então, nesses anos, assim, eu tive a sorte de participar de times que tinham essa sinergia, esse brilho no olhar, essa vontade de fazer as coisas nesse nível diferente, né? E o que eu aprendi é o seguinte, bom, tirando essa parte básica do respeito, do ambiente psicológico seguro para que as pessoas exerçam as suas atividades no seu potencial, tem que ter uma cultura na empresa
que abrace essa vontade de fazer diferente, né? Porque para resolver problemas de negócio novos, únicos, que ninguém conhece, as pessoas vão ter que criar, elas vão ter que se arriscar. Então a cultura precisa abraçar isso, esse risco calculado. Então esse é o primeiro ponto. Mas no nível do indivíduo, existem vários estudos a respeito disso. O que eu acho que eu acho mais simples e o que funciona melhor para entender como essas coisas funcionam é de um cara que chama Daniel Pink. E ele fala que as pessoas, para trabalharem super motivadas, elas precisam de 3 coisas, né? Autonomia, maestria e propósito. E autonomia, assim, todo mundo quer dirigir a sua própria vida, né? É muito mais divertido se você está no controle das coisas, né? E, em especial da sua própria carreira, dos seus próprios projetos, se você consegue ter esse nível de autonomia. Parece bobo, mas nem sempre, nem todas as empresas conseguem dar esse nível de autonomia para as pessoas, né? Trazer o poder de decisão para a ponta do nível que a pessoa, se ela precisa construir um produto, se ela precisa fechar um negócio, se ela precisa ajudar um cliente a atingir um objetivo, se ela tem autonomia para fazer isso, isso é uma coisa que, em geral, motiva muito as pessoas. E é difícil mesmo. É difícil, não é fácil, é complexo. Tem que ter um fit cultural, você tem que ter uma cultura que está pronta para isso e tem que trazer as pessoas que se identificam com essa cultura, né? E maturidade também, né, Rô? Exatamente. Saber diferenciar as coisas, né? O que são decisões que, se não der certo, você pode reverter com alguma facilidade, e decisões que, uma vez que você passa por aquela porta, ela não se abre mais. Vai ser muito difícil desfazer, né? Então, tem que ter pessoas que saibam diferenciar isso para não confundir, né? Para tratar o que pode ser decidido com velocidade dessa maneira e o que precisa de um pouco mais de estudo, um pouco mais de tempo, de maturação, né? Saber diferenciar isso é super importante, né? Lá no interior, o pessoal costumava dizer que é mais fácil empurrar do que segurar. É mais fácil segurar do que empurrar, né? Mais fácil segurar do que empurrar, é verdade. Exatamente. Então, tem hora de segurar e tem hora de empurrar, né? Não dá para você ficar segurando quando tá na hora de empurrar e vice-versa, né? Então, essa distinção faz muita diferença para os negócios. Então, isso tem a ver com a autonomia, com essa capacidade das pessoas dirigirem as suas próprias vidas, suas próprias carreiras, de terem algum nível de empoderamento para tomar decisões. Se você tira isso do indivíduo, eu não, assim, sinceramente, eu não conheço times de alta performance que não têm autonomia. Não estou falando que isso é uma regra, porque o mundo é grande demais e eu vivi muito pouco, mas a minha experiência é isso, as pessoas precisam de autonomia. O segundo ponto é maestria. Maestria é um termo meio estranho, né? O que significa maestria? Significa que naquilo que você faz, você precisa ter a condição de se tornar melhor a cada momento. Então, condições de aprender, de se desafiar e de ter os recursos para se tornar melhor naquelas coisas que te inspiram. Por exemplo, se você quer ser sei lá, um bom cantor, você precisa de um coach vocal que te ajude. Você precisa de um bom microfone. Você precisa de ferramentas que te ajudem a desenvolver aquela capacidade que importa para você, né? Então, maestria tem a ver com isso, com essa condição de, se você quer ser bom em algo, que você tenha as condições de perseguir isso do jeito certo, né? De forma estruturada, que você tenha tempo para se aprimorar nessas coisas que são importantes para você, para o indivíduo, né? E o terceiro é propósito. Assim, puxa, mas que propósito você encontra, por exemplo, na minha área, né? O que você faz, Benin? Eu vendo tecnologia, né? Computação em nuvem. Qual é o propósito que tem por trás disso? Eu sempre tento identificar e provoco os meus times para fazerem isso, de encontrarem propósito no negócio do cliente. Então, se a gente está fazendo, sei lá, um projeto como a gente teve agora na época da pandemia, onde a gente apoiou o Einstein para fazer atendimento de telemedicina com tecnologia, para conseguir escalar o atendimento que era tão importante nesse momento de crise pandêmica. Olha que propósito incrível. Uhum. É venda de tecnologia por si? Claro que não. Tem um negócio lá na ponta que vai ser super impactado, né? Mesmo no mundo de finanças, as coisas que a gente tem feito no Brasil com os bancos, com as fintechs, o nível de experiência de cliente que a gente tem hoje no mercado brasileiro
que a gente pode dar aula para o resto do mundo, assim. Em termos de automação bancária, o Brasil é o que há de melhor, assim, né? Os Estados Unidos está longe, talvez a China é um mercado que a gente possa comparar. Então, mas o que tem por trás disso de propósito? Democratizar o acesso a um cartão de crédito? Incluir pessoas que nunca tiveram uma conta bancária e não sabem o que é isso no sistema financeiro? Você sempre consegue encontrar um propósito muito grande, maior do que cada uma das pessoas do time, para ser um fator de motivação. Então, quando você junta essas três coisas, autonomia, maestria e propósito, você tem a combustão perfeita para um time de alta performance. Vai resolver tudo? Não vai. Mas assim, eu acho que focando nessas três coisas, as chances de sucesso já são grandes, assim. Isso são três coisas que eu observei e aprendi a articular com grandes estudiosos do assunto, né? Essas palavras aqui, esse conceito não fui eu que inventei, mas enfim, eu acho que ele tem tudo a ver com o que acontece na realidade dos times, que conseguem atingir esse pico de produtividade e performance, que atrai talentos, as pessoas querem participar daquilo, né? Tem uma série de benefícios colaterais, né? Contratar é um deles, porque quando você tem um time de alta performance, todo mundo quer participar do jogo, né? Fica mais fácil. Mas acho que é isso, Rô. Não sei se eu consegui resumir um pouquinho. É um assunto bastante complexo, um estudo longo, mas eu acho que esses são os princípios fundamentais. Senhoras e senhores, nós acabamos de ter aqui no Pausa na Programação uma aula com o mestre Rodrigo Benin. De jeito nenhum, imagina. E também a gente acabou de economizar assim, milhares de dólares numa aula do MIT aqui ao vivo para você. Até parece. Não, Rô, mas conta um pouco pra gente sobre essa experiência no MIT. Olha, foi uma realização de um sonho de criança, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia conseguir conquistar isso. Eu sempre sonhei com coisas desse tipo, né? Trabalhar em grandes empresas, sei lá. O Rodrigo de 15 anos que desenvolvia software na sala de casa, nunca imaginou que ia trabalhar na Amazon, né? E o MIT tá nessa prateleira assim, de sonhos realizados que pareciam impossíveis. Eu concluí essa especialização em 2018, então não faz tanto tempo assim. Demorou para eu conquistar. Precisou de anos de planejamento, mas deu certo. Eu queria muito ter essa experiência, né? Eu fui para Boston, fiquei um tempo lá, me dedicando a esse assunto que eu amo de paixão, que é a gestão e liderança. E tive contato com professores que são expoentes assim, globais nos assuntos que se propõe a dizer, né? Então, por exemplo, como liderar times técnicos de alta performance. Tive um professor que deu uma matéria nesse sentido. O poder das questões é uma coisa que eu estudei lá, o jeito certo de fazer perguntas. A gente às vezes fala, nossa, você foi para o MIT para aprender a fazer pergunta? Pois é. Tem um poder assim, na forma como a gente questiona as coisas, né, que é absurdo, né? E isso hoje em dia está muito em alta, né? Com aprender certeza. A fazer perguntas. Aprender a ouvir, né? E aí descobrir que para fazer perguntas certas você tem que aprender a ouvir. E isso é uma coisa é um erro que eu cometo sempre, assim. Eu gosto muito de falar, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa. E às vezes a gente esquece de escutar de verdade, né? A gente precisa estar 100% presente nas reuniões, nos momentos, seja numa sala de aula, numa reunião de trabalho. Escutar é super importante, né? E sem escutar não tem como fazer a pergunta certa, né? Se você não ouviu o suficiente, você vai provavelmente fazer a pergunta errada, né? Mas essas foram algumas das maluquices que eu fui para lá para estudar, para tentar aprender um método científico estruturado para essas coisas. Foi ótimo, me ajudou muito, assim. Eu voltei com um monte de ferramentas para casa para fazer o meu trabalho de um jeito diferente, assim. Mas a experiência de estar lá, eu me senti um bobão, né? Assim, quando eu cheguei lá na frente, que eu falo, nossa, eu tô aqui no MIT mesmo. Eu precisava me beliscar, né? Foi incrível, assim. Conheci muita gente inteligente lá. Fiz muitos contatos. Eu acho que isso é um negócio legal também, né? De fazer esses treinamentos. Igual a turma do MBA, né? Você acaba desenvolvendo amizades pra vida, assim. E eu voltei com amigos
que eu jamais imaginei pessoas com as quais eu ia me conectar, né? Eu conheci o CIO global da Volvo lá, eu conheci o General Manager da American Airlines para América Latina, a vice-presidente de inovação da Visa. Eram colegas de turma, assim. Então, essa parte do aprendizado, para mim, foi ridiculamente positiva, porque gente que está liderando negócios muito complexos, com escala global, e eu tive a chance de passar boas semanas com eles lá, discutindo esses assuntos, né, de gestão e liderança. Então foi um sonho realizado. Recomendo, assim, quem tem interesse, quem tem essa fagulha de fazer alguma coisa fora, de procurar essas especializações. Hoje em dia está muito mais democrático. Depois da pandemia, muitas delas fizeram modelos híbridos, então dá para você fazer uma parte online, uma parte lá, para quem não tem, às vezes, a oportunidade de estar lá no local para fazer uma especialização dessa, né? Não só a MIT tem isso, mas Harvard tem, Stanford tem, acho que quase todas as grandes universidades no mundo hoje têm modelos híbridos, o que é bem legal. Você sabia que tem até um mestrado no MIT que você faz uns 18 meses online? Não sabia? Você faz assim, é self-paced, né? Então você controla o ritmo porque é online. Você tem que, opa, bati no microfone. Você tem que se dedicar e na medida da sua dedicação você pode encurtar ou estender um pouco o tempo, tem um prazo máximo para você fazer. Mas em média 18 meses. Depois que você faz esses 18 meses, você pode passar 6 meses lá e voltar com o mestrado. Olha. Tem muitos programas assim, então tá cada vez mais democrático, mais inclusivo, por conta do uso da tecnologia, né, também. Fazer esse tipo de educação, de treinamento acadêmico. Ainda, Rô, nesse meio internacional, recentemente você esteve participando da feira de varejo lá nos Estados Unidos, né? E é um assunto que eu percebo que quem esteve lá, olhando, obviamente, pelo LinkedIn, você vê a paixão e como o assunto continua reverberando. Verdade. Né? Muita gente falando sobre isso. Isso aconteceu no começo do ano e nós já estamos, né? Mais para frente estamos. E o povo continua falando. O que teve de tão especial? Olha, a NRF, que é essa feira global da indústria de varejo, que acontece nos Estados Unidos todos os anos, é enorme, né? Muito grande. Todas as cabeças do varejo global estão por ali. Para discutir exatamente tendências do mercado, quais são as coisas importantes, os desafios. O mercado é uma feira que acontece nos Estados Unidos, em Nova York, então muito do que se fala lá, lógico, tem essa coisa do viés do mercado americano, mas o mercado americano passa por um momento hoje de juros altos, de desafios interessantes que, guardadas as proporções, são muito parecidos com o nosso, né? Então, tem uma similaridade aí de conteúdo que vale a pena. E eu acho que esse impacto, essa aura que a NRF tem, é por conta da inovação, das tecnologias que se apresentam lá, né? Então, as maiores tendências, as maiores inovações Conta um pouco passam por ali. Dessas tendências. Olha, coisas que me chamaram muito a atenção. Eu gosto muito de automação, né? Então, os robozinhos, lógico, são encantadores, né? Tem muito robô para fazer um monte de coisa hoje em dia no mercado de varejo, desde robô que empilha caixa, que ajuda a separar inventário de estoque. Tem automação tem se popularizado muito nesse sentido, acho que um pouco por conta da capacidade de produzir esses robôs com um custo cada vez menor. Então, isso tem democratizado o acesso a esse tipo de tecnologia que estava restrita a empresas que tinham muita capacidade de investimento, né? Então, a gente tem visto muito a introdução desse tipo de automação nas cadeias de supply chain, uma coisa muito legal de ver acontecendo na prática. A fusão do mundo físico com o digital, que é uma coisa que essa indústria tem perseguido há muito tempo, testado ideias, algumas que funcionam, outras que nem tanto, tem evoluído muito. A coisa de encarar a loja física como um hub, né, de fusão com o digital. Então, tem empresas varejistas que estão fazendo isso usando tecnologia de maneira muito eficiente. A Amazon, inclusive, é uma delas. Não sei se você já ouviu falar da Amazon Fresh, que é um mercado que não tem caixa. Amazon Go e Amazon Fresh. Olha. É um mercado que você entra, pega os produtos e vai embora. Você não passa pelo caixa.
chama de Just Walk Out Technology. Você entra, pega suas coisas e vai para casa. A gente tem aqui no Brasil? Ainda não. Ainda não. Tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem em alguns mercados da Europa, mas ainda no Brasil, ainda não. Quem sabe em breve, né? Uhum. E tudo isso com computação, muito uso de inteligência artificial, computer vision, visão computacional, um monte de sensores, tudo isso é feito com tecnologia, né? Mas hoje em dia tem outras empresas, além da Amazon, que estão desenvolvendo soluções nesse sentido, cada vez mais acessíveis, mais fáceis de implementar. Então tinha muito disso lá na NRF esse ano. Bastante tecnologia nesse sentido de tirar essa fricção da compra no mundo físico, né? Porque isso é uma diferença do online, né? Você vai lá, 3, 4 cliques, o produto está na porta da sua casa, é muito conveniente. E nem sempre quando você vai para uma loja, você tem algo parecido. Então eles estão perseguindo essa ideia de tirar essa fricção, de tornar isso fluido também, né? Eu vi no seu LinkedIn, até eu sugiro que vocês sigam o Rodrigo Benin no LinkedIn, ele traz insights maravilhosos. Eu vi que você postou um vídeo de um produto que era realidade virtual. Ah, um holograma. Um holograma. Uhum. Rodrigo, achei sensacional, porque parecia que você estava mexendo, parecia que você estava pegando. Muito legal mesmo. Esse é um protótipo que tem num laboratório lá da AWS em Nova York, que é um laboratório de inovação. Desculpa, não era na NFR. Tinha lá também, tinha lá também. Eu gravei o vídeo, eu vi esse produto na NRF. Tá. E depois, quando eu fui visitar o laboratório de inovação lá da AWS em Nova York, tinha ele lá também. Aí, só pra mim, né? Exclusivo, eu pude brincar com ele. Diferente da feira, né? Que era mais concorrido, né? E aí eu consegui fazer esse videozinho. É um protótipo que chama Proto. E ele é uma caixa, literalmente uma caixa, como se fosse uma caixa que a frente da caixa é de vidro, entre aspas, e ela projeta um holograma dentro dessa caixa, tridimensional. E tudo que está dentro da caixa parece real. Então, uma pessoa, um produto, um carrinho de bebê, eu acho que no vídeo, eu não lembro mais o que eu mostrei, mas acho que era um carrinho de bebê, não era? Era um carrinho de bebê da Carter's lá, era na demonstração. Você consegue ter ele em tamanho real, você consegue girar, dar zoom. Então a tela é touch. Assim, explicando é chato, é enfadonho. Você tem que ver. Mesmo no vídeo já dá pra ter... Não, é chato, enfadonho, eu tô gostando. Não, mas nada bate a experiência de ver o produto funcionando, né? É muito interessante, muito legal. E isso resolve muitas questões, né? Muitas questões. Porque hoje, você olha um produto, que nem outro dia eu tava... minha filha, tem uma filha de 20 anos, né? A gente tava olhando maiô. E ela queria um maiô com as costas de um jeito específico. Uhum. Então, você imagina, você entra numa loja de maiôs que tem de, sei lá, 50, 70 modelos de maiô. Tinha um catálogo para você olhar. E era uma loja física. Aí você olhava o catálogo, mas só tinha a parte da frente. Mas então... o problema não era a parte da frente, ela queria ver as costas. Aí você imagina a vendedora, quando ela começou a explicar o que ela queria. Né? 20 anos, tal. Quem tem filho nessa idade sabe. Mulher. Então, você imagina como teria sido a nossa experiência muito mais rápida, né? A gente não ia ficar ali... A gente ficou mais de 1 hora na loja. Né? Pois é. Exato. E a gente poderia rapidamente ter olhado para isso. Porque do jeito que ela teria feito assim, ó. É esse. Perfeito. Você acabou de descrever um dos grandes desafios da fusão do físico com o digital, que... estava muito presente lá na NRF, soluções para tentar melhorar esse tipo de experiência. É exatamente aí. Então, imagina, você tem tecnologias hoje que você conseguiria provar virtualmente essa peça de roupa. Isso já tem. Inclusive no aplicativo da Amazon de e-commerce, em vários países já está disponível. Você consegue provar tênis. Você consegue usar a realidade aumentada, abrindo a câmera do celular e ver como o tênis fica no seu pé. Você consegue tirar algumas fotos suas, de corpo inteiro, e ele já te sugere uma medida de roupa. Eu já testei isso, funciona muito bem. Comprei umas camisetas agora nessa viagem pela Amazon, pedi para entregar lá no hotel, e falava, e agora, qual que é o número, né? Porque apesar de você poder devolver sem custo, né? No caso da Amazon, se não serviu, você devolve, eles te entregam uma grana de volta, não tem problema nenhum. Você não quer errar, você quer comprar e acertar, né? Exato. Para não ter o trabalho de esperar voltar o número certo e tal. E se tem uma pessoa como eu, que tem preguiça de experimentar... Então, né? imagina. Mano, eu tenho muita preguiça de experimentar, né?
Porque geralmente você pega o P, o M e o G. Eu pego o P, o M e o G e o GG. Pois Né? Aí você vai... Não, e depende da marca. Assim, você vai numa loja, o tamanho que fica bom pra você é um. Na da outra marca o corte é um pouco diferente, é o tamanho tal. É uma experiência que nem sempre é fácil ou agradável. Às vezes é muito frustrante, né? Essa é a palavra que eu ia usar. Chega a ser frustrante você entrar numa loja, você começa a pedir os tamanhos e você vê que é de um jeito, é do outro. Agora imagina se você entra numa loja física, o vendedor te conhece de repente porque você já comprou alguma coisa lá. Ele já recebe uma informação de que o tamanho que você comprou da última vez era tal. Ou se você entra num provador inteligente que com câmeras e coisas do gênero, que, lógico, com todas as questões de privacidade, conseguem te sugerir um tamanho de peça. Aí já vem o vendedor já recebe essa informação, fala, olha, o tamanho mais provável que vai dar certo em você é esse, prova. Se você tem essa curadoria digital, né, que facilita o trabalho do ser humano que está lá na ponta para te atender, para remover essa fricção. Esse é um dos desafios desse aspecto do varejo hoje e da fusão do físico com o digital. E tem muita coisa legal acontecendo nesse sentido. Tem muita tecnologia que já resolveu esse tipo de problema. Uma coisa que eu aprendi lá é o seguinte, com as pessoas que estão há mais tempo nessa indústria, né, é que nem tudo que passa pela NRF vem pro Brasil. Mas tudo que vem pro Brasil passou pela NRF. Então, tem uma esperança aí da gente começar a ver essas tecnologias cada vez mais presentes aqui no mercado local também. Olha, eu acho que pra gente, principalmente para quem gosta de comprar online, né? Não é só isso. Não é só para quem gosta de comprar online, mas para quem gosta de comprar. Né? Porque tem gente que não gosta de comprar. Mas para quem gosta de comprar, a gente precisa de algumas coisas, né? De inovação nesse sentido, né? Sem dúvida Entrar nenhuma. numa loja, ficar ali esperando, né? Tá precisando de alguma coisa? Não tô precisando de alguma coisa, só tô dando uma olhadinha. A gente não vai para dar uma olhadinha, né? A gente vai para comprar. Exato. Mas a gente só vai comprar se for algo que efetivamente conquiste o nosso coração, né? Absolutamente. E hoje em dia não tem como fazer essas experiências serem melhores e mais fluidas sem tecnologia, né? A quantidade de modelos... Imagina, você já parou para pensar como é difícil você entregar um produto no dia seguinte? Você tem centros de distribuições espalhados pelo país, com um catálogo de centenas de milhões de produtos, por exemplo, no caso da Amazon. E você tem que fazer cálculos. Quando você entra no item lá, você já viu que tem um reloginho? Uhum. Eu vou usar esse exemplo porque eu conheço melhor, né? Mas assim, tem tantos outros varejistas que usam coisas similares, né? Mas a Amazon é muito boa nisso, né? Em cumprir essa promessa. Você entra lá, você fala, se você comprar esse item nas próximas 2 horas, eu te entrego amanhã. Ou, às vezes, até eu te entrego ainda hoje, né? Naquele reloginho que está fazendo essas contas, ele já tem, sei lá, uns 40 modelos de machine learning ali, calculando a melhor rota, de onde vai sair o produto, qual é o transportador mais adequado, em que caminhão vai colocar. Quando ele faz essa promessa para o cliente, ele já rodou toda essa tecnologia ali em questão, uma fração de segundos, às vezes nem isso, né? Para fazer a promessa que precisa ser cumprida para o cliente. Então, não tem como fazer e melhorar essa experiência sem o uso intensivo de tecnologia. A boa notícia é que eu acho que essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis, o custo diminuiu muito, então não é uma coisa que só grandes corporações podem aplicar, né? Faz tempo, a nuvem resolveu muito disso, né? Depois, tem uma curiosidade, você sabia que a nuvem nasceu por causa do varejo, né? Oi? Depois eu fecho esse parênteses, mas essas cadeias Ele de... tá puxando o saco, gente, do varejo, que tá bonito de ver. Eu tô apaixonado por esse problema novo, né? Eu tô começando agora, então tô mergulhado nisso, assim. Tô estudando muito, então tá tudo aqui na ponta da língua, né? Mas essa condição de fazer essas entregas super rápidas, de te oferecer produtos que você nem sabia que precisava, e vem lá uma sugestão, fala, você já pensou em comprar isso? Fala, era isso que eu precisava. Essa capacidade de calcular essas coisas tem ficado cada vez mais interessante, tem mudado bastante a experiência do consumidor, inclusive no Brasil. Tem muito para se fazer ainda, né? A gente ainda tem muita coisa para otimizar, reduzir custo, tornar as operações mais eficientes, mas eu acho que o futuro é promissor, assim, eu vejo com bons olhos. Bacana.
E, então, fecha esse parênteses agora. De que a nuvem nasceu pro varejo? É. Ah, essa história é ótima. Essa história é ótima. Eu aprendi ela na Amazon, né? Lógico, né? Você sabe que a Amazon é uma empresa de varejo, né? Começou vendendo livros, depois foi aumentando o catálogo e tudo mais, e se tornou a maior loja eletrônica do mundo, né? Mas até chegar nesse ponto, teve um desafio de tecnologia muito grande lá nos primórdios, né? No final dos anos 90 lá. Como todo mundo, a gente tinha um sistemão centralizado, um monolito, difícil de escalar. E à medida que a loja online foi crescendo, a gente esbarrou em vários limites de tecnologia. A gente tinha um banco de dados lá que era o melhor banco de dados do mundo, fornecido por uma empresa que extremamente especializada nisso, mas esse banco de dados já não estava dando mais conta. Tinham outros desafios de tecnologia que a gente precisava resolver. A gente não conseguia comprar data center, construir data center, equipamento, servidor, não chegava a tempo pela velocidade com que o negócio crescia. A gente não conseguia expandir o nosso parque de tecnologia na mesma velocidade. E em algum momento os caras decidiram na Amazon fazer o seguinte, falaram, bom, isso é um fator de risco para o nosso negócio. Se a gente não conseguir escalar na medida que os nossos clientes esperam, a gente vai fracassar miseravelmente. Então, não dá para a gente terceirizar mais esse problema. Vamos resolver do nosso jeito. E começaram a investir no desenvolvimento de tecnologias próprias, proprietárias, né? Criaram seus próprios bancos de dados, começaram a apostar em quebrar esse grande sistemão em pequenas partes menores, que depois ganhou um nome bonito, chama microserviços, né? Mas lá atrás ninguém sabia que nome dá para esse treco. Mas era aquela coisa de fazer com que os pequenos pedacinhos de um sistema fossem independentes entre si, se comunicassem através de API. Então entraram nessa jornada de fazer isso. Legal, muita empresa precisa fazer isso, tem esse problema. Só que teve um cara lá chamado Andy Jassy, que hoje é o nosso CEO global, inclusive, no lugar do Jeff Bezos, que lá atrás, nesse primórdio, falou assim, cara, tem muitas empresas hoje que devem ter esse problema com tecnologia. Por que a gente não externaliza isso como um produto? Vamos começar a vender esses serviços com um modelo de subscrição, aquela mentalidade do assine o Prime, você paga lá uma taxinha por mês, tem entrega grátis. Você paga por uso. Se usar, se gostou e usou, paga. Se não gostou, desliga e para de pagar, sem grandes compromissos e tal. Isso na época foi uma inovação, não só técnica, mas de modelo de negócio disruptiva, né? O resultado disso foi que a AWS ficou, sei lá, 7 anos sozinha nesse mercado, que depois ganhou o nome de computação em nuvem e tal, e teve uma vantagem muito interessante sobre seus competidores por essa aposta, né? Por ter tomado esse risco. Então, por isso que eu falo que computação em nuvem surgiu para resolver um problema de varejo lá no começo. Hoje transformou várias indústrias, né? Mas começou por aí. Começou para resolver um problema de e-commerce. Olha só, Rodrigo Benin continuando a sua aula aqui no Pausa na Programação. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o Amazon Connect. Ah, legal. Esse é um programa que a gente tem lá na Amazon, que é um programa de voluntários, que eu lidero no Brasil já tem uns bons anos, acho que uns 3 anos já. E o objetivo do Amazon Connect, ele é feito 100% por trabalho voluntário. Então as pessoas precisam se candidatar para fazer, não são remuneradas para isso e fazem porque são apaixonados pelo assunto, né? O objetivo do Amazon Connect como o nome já diz, conectar as pessoas. Porque numa empresa grande e complexa, às vezes as pessoas trabalham meio isoladas, né? Nas suas áreas de negócio e tudo mais. Então a gente nasceu para provocar isso. Tipo assim, para tentar romper essas barreiras. Para que o time do Prime Video possa interagir com as pessoas da AWS, que possam ter oportunidade de conviver com o pessoal do Twitch, com o pessoal que mais? Do varejo. Dos times que fazem os devices, Alexa, retail, e-commerce. Tem tanta coisa diferente lá, mas a gente queria favorecer esse tipo de interação, porque disso aí nasce muita coisa legal. Oportunidades de carreira, você descobre um time e fala, nossa, eu quero trabalhar com esses caras, né? Então, oportunidades de movimentação interna. Aprendizados, você aprende uma coisa, sei lá, eu na AWS aprendi muita coisa com o time de pagamentos, por exemplo, da global da Amazon, que processa os pagamentos do e-commerce. Eu aprendi coisas interessantes
que eu consegui levar para os meus clientes do mundo de finanças. Então, provocar essas interações é um dos objetivos. Outro objetivo é a parte que a gente chama de fun, que é criar grupos de interesse de coisas fora do trabalho. Então tem, por exemplo, tem o grupo de mergulho, tem o grupo de kart, tem o grupo de beach tênis, tem grupo dos amantes do vinho, dos músicos. Não, e essa parte me interessa muito, essa parte dos músicos, Pera, tá? qual delas? A do músico? Não, tá. o beach tênis também, mas talvez pro ano que vem. Uhum. Não, dos músicos, tem várias bandas lá? Tem, a gente começou com uma ou duas, já tenho notícias sei lá, de pelo menos uma dezena. Uau! Nós temos um cover do Coldplay, que é feito por funcionários da Amazon, você virar de costa pro palco, você acha que é o Coldplay que tá no palco. Impressionante como eles são bons, então tem essa parte de conectar as pessoas, através de paixões comuns, que não necessariamente sejam profissionais. E tem a terceira parte que eu adoro, que é a parte de impacto social. A gente tem um comitê de impacto social, que é liderado por uma mulher empoderada e muito competente, chama Tatiana Gomide. Ela faz um trabalho incrível liderando esse comitê. Obrigado, Tatiana, por ter aceito o meu convite para liderar esse comitê lá, quando a gente eram 2 ou 3 pessoas só. Hoje o negócio está gigante. Então a gente trabalha com ONGs, a gente faz campanhas de doação de alimento, de sangue, de brinquedos no Dia das Crianças, de material escolar. E a gente organiza isso com o Connect e dá oportunidade para toda a base da Amazon contribuir. Então os funcionários recebem oportunidades de voluntariado, de participar dessas campanhas, seja doando recurso ou indo lá executar alguma coisa. Vamos pintar aquela escola, vamos me dar aqui o pincel, vou lá pintar, entendeu? Então, o Connect, ele é um programa que visa fazer isso. Ele é um programa global. Toda a cidade onde tem um certo número mínimo de funcionários da Amazon, a gente tenta fazer um capítulo do Connect. Ainda mais agora que a gente tem um princípio de liderança que é tentar ser o melhor empregador do mundo. É uma ambição grande, a gente sabe. E um outro princípio de liderança que é grande escala traz maior responsabilidade. Então, quanto mais você cresce, quanto maior é o teu negócio, mais responsabilidade você tem com as comunidades ao seu redor. Né? Então, a gente ainda tem esse incentivo cultural para fazer essas coisas, corporativo e cultural para fazer essas coisas, né? Então, isso que é o Amazon Connect, assim. A gente tem feito muitas coisas legais. Feira de carreiras é uma coisa que a gente faz que o pessoal adora. Então, de tempos em tempos, a gente se organiza e vê quais são as vagas que estão abertas na Amazon. E que os gerentes que estão contratando aceitam movimentações internas. Porque às vezes você precisa trazer alguém de fora. Você justamente precisa de alguém que está no mercado ou que tem uma experiência diferente, né? Isso pode favorecer o negócio. Mas muitas vezes os gerentes falam, não, eu super topo uma movimentação interna. Então a gente faz uma curadoria dessas vagas e faz uma feira de carreira, onde as pessoas podem conhecer as áreas, os objetivos das áreas, o que estão contratando, podem bater papo com as pessoas daquele time e falar, nossa, me interessei, acho que eu vou me aplicar. Da última vez que a gente fez, ainda foi durante a pandemia, foi 100% virtual a feira de carreira, tipo assim, mais de 1.000 pessoas passaram pelos buffs das vagas que a gente estava divulgando. Foi muito legal. A gente quer fazer agora esse ano de novo. Assim que a gente conseguir presencial é um desafio, porque é muita gente, né? A gente ficou meio assim, tipo, nossa, se 1.000 pessoas vieram no virtual, onde que a gente vai colocar uma feira de carreiras que cabe tanta gente? A gente tá tentando descobrir como resolver isso, né? Não tem espaço lá para tanta gente, pelo menos não no nosso escritório, né? O auditório não é tão grande assim. Mas é isso, assim, isso é um pouquinho do que faz o Amazon Connect. Então, já vamos engatar e falar sobre o Amazon Diversidade e Inclusão? Você está perguntando isso porque você viu lá que eu participo do comitê, né, de diversidade, equidade e inclusão da Amazon. Olha, é um assunto difícil, não é fácil, né? Tratar desse tema nos dias de hoje é um desafio, mas é um desafio que a gente precisa encarar. Então eu acho que uma das formas com que você melhora nesse sentido, nessa direção, é através de contratações. Então, sendo muito intencional no momento que você abre vagas, abrindo vagas afirmativas, por exemplo, que é uma coisa que a Amazon já faz hoje. Mas não para aí. Eu acho que contratar é uma grande ferramenta para melhorar para ser mais inclusivo.
Mas depois que a pessoa é contratada, tem a parte mais importante da história, né? Que ela se sinta acolhida, que ela se sinta pertencente, que ela encontre as capacidades de se desenvolver na sua plenitude, independente de onde ela vem, da sua origem, da sua cor, da sua preferência sexual, do seu credo, enfim, não importa. Que ela consiga se desenvolver e tenha as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa dentro da empresa. Então, esse é um aspecto que a gente tem investido muito. Sendo muito transparente, eu acho que a gente ainda tem muito a fazer, mas a gente se orgulha bastante dos resultados que a gente já conquistou, sabe? É uma jornada muito longa e a gente está disposto a fazer o esforço para melhorar, tem feito e tem tido progresso. Eu acho que progresso significativo nesse sentido. Eu tenho bastante orgulho das coisas que a gente tem feito nesse sentido, muito embora a gente saiba e reconheça que está só no comecinho, que a gente ainda está aprendendo muito, que ainda há muito a se fazer, né? Eu acho que a gente tem absoluto apoio da liderança para desenvolver essas ideias, para se arriscar, para aprender. E a gente divulga isso, se vocês entrarem lá no blog da Amazon, no About Amazon, tem uma versão lá brasileira desse blog, que é recente, inclusive, onde a gente fala dessas conquistas. Tem mais detalhes lá, procurem se vocês tiverem interesse. Mas não tem como operar sem esse senso de responsabilidade, né? Até porque, Rô, isso não é uma coisa que a gente faz só para parecer legal, para ter uma imagem positiva no mercado. Se você não tem diversidade, como é que você vai ter um time de alta performance? Como é que você vai fazer produtos que são interessantes para todos os espectros de uma sociedade? Se você, dentro da sua empresa, não é um espelho dessa sociedade. Então a gente tem essa ambição. Inclusive é assim que a gente fala. A gente quer ser um espelho da sociedade. A Amazon precisa ser um recorte completo da sociedade para a qual a gente oferece serviços e produtos, né? Essa é a grande ambição. E é muito bom para os negócios, não tenha dúvida. Times diversos são mais inovadores, são mais produtivos, são mais felizes, inclusive. Olha, é muito bom conhecer melhor a Amazon. Obrigado. E ver a paixão com que você fala é muito bonito, viu, Rô? Obrigado. Eu te conheci recentemente, né? A gente não se conhecia antes, por incrível que pareça. Não. A gente se conheceu há pouquinho tempo, né? A gente se conheceu há pouco tempo, no fim do ano passado. E foi no Give It Hope. Uhum. Então, eu queria saber como é que foi para você essa experiência do Give It Hope. Foi uma surpresa, né? Eu tenho alguns amigos que são músicos em várias empresas. Então, música é uma constante na minha vida, né? Eu sou muito apaixonado e é um hobby, inclusive. Então, tinha um amigo músico que você convidou para participar do Give It Hope e ele me ligou. A segunda pessoa, ele falou, beleza, eu topo, mas agora eu preciso de gente para me ajudar nessa missão, né? E para quem não sabe, eu toquei na banda lá do Give It Hope, tinha uma banda de voluntários que fez o som lá do evento, né? Ao vivo. Não, arrasou! Não fez o som, arrasaram. A gente tocou umas músicas lá, um pop rock bem legal. E o André me ligou, né? O André me ligou e falou, Benim, cara, tem um desafio pra você aqui, topa? Eu nem perguntei o que era, falei, top, claro, porque o André, né? André Gonçalves. O André tem essa carta branca comigo, né? O André Gonçalves me ligou e explicou que estava tentando montar uma banda de músicos de empresas de tecnologia para fazer o som lá no Give It Hope. Eu topei, meio sem saber no que estava me enfiando ainda, né? Aí comecei a pesquisar, te conheci, a gente começou a falar, me apaixonei pela ideia, porque se tem uma coisa que é interessante fazer é quando você junta paixões, né? Eu sou apaixonado por música e adoro trabalho voluntário, né? Sempre que eu posso, eu faço essas coisas porque contribuir com causas, ajudar as pessoas, a incluir mais gente, a dividir conhecimento, a aliviar o sofrimento de pessoas que precisam, é uma coisa que me move. Então, se se junta isso com música, pra mim era o cenário perfeito, né? Então, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter participado. Procurem, tá gravado em algum lugar no YouTube, que eu não sei dizer onde, acho que no Pausa na Programação. No Pausa na Programação tem os vídeos. Tem no canal do Vidal, no canal do Wellington Ágato, no canal do verdade. Fernando Serra. A Rosane ainda levou uns influencers lá para divulgar, tava muito bacana, muito bacana. Eu, particularmente, eu gostei muito de conhecer o trabalho das ONGs que você convidou.
dos refugiados lá, como chama? Estou refugiado. Estou refugiado. Nossa, eu não tinha a menor noção do trabalho que esse pessoal faz, e que trabalho bonito, de acolher refugiados de países que estão em guerra e que escolheram o Brasil para ser o seu refúgio, né? Fiquei, assim, muito feliz e emocionado até com ver o trabalho que eles fazem. Prato Cheio. Prato Cheio. Prato Cheio também, que já está há anos aí fazendo um trabalho maravilhoso de aproveitamento de alimentos, né? Que, se não fosse uma ONG como essa, talvez iam parar na lata do lixo. E são distribuídos para pessoas que precisam. Então, assim, foi maravilhoso. Criança AIDS também, né? Criança AIDS. A gente achava que, de repente, isso não era um assunto que ainda, né, afligia as pessoas. É verdade. E foi uma aula para mim, tá? Foi uma aula para mim, porque embora a gente tenha superado aquela crise dos anos 80, dos anos 90, é uma doença que está aí para ficar e não vai embora tão cedo, né? Os tratamentos evoluíram, mas ainda é um problema social forte, né? Isso porque a Adriana Ferrazini, ela estava explicando para a gente, né? Porque onde isso acontece hoje em dia? Mulheres de baixa renda, né? Que acabam não tendo um tratamento e acabam passando isso para os filhos. Exatamente, né? Populações mais vulneráveis, poxa, né? É muita... E sabendo que é possível evitar. Né? Então a gente precisa falar mais sobre isso. Com certeza, com certeza. Para mim foi assim, abrir os olhos para assuntos que são tão importantes e que às vezes a gente não se apercebe, né? Então, foi uma experiência intensa, emocionante e muito gratificante, né? A gente fez uma festa no final lá, né? Na última música todo mundo dançou junto, foi um momento muito alegre. Apesar de ser da profundidade do assunto e da importância dos temas, a gente conseguiu fazer de maneira descontraída também, que foi muito legal. E adorei, sou fã, assim. Se você me convidar de novo, eu vou, tá? Só pra você saber. Mas você não sabe ainda a data? Não, nova data, você não me falou? Não, é 2024, mas ainda não temos a data. Beleza, quando você souber, me avisa. Não, e esse ano, Rodrigo Benin, né? Ele vai fazer altas performances lá. Gente, ele falou que ele é tímido, mas assim, tocou a nota dó, ré, mi, fá, ele vira um sol, né? Porque é outra pessoa. É né? um alter ego. Então, eu já vou pedir para o nosso amigo colocar aqui a foto do seu momento pausa na programação. Porque tem foto aí? Tem foto aqui, Rodrigo. Olha isso aqui. Só. Parece esse rapaz aqui que se diz tímido. Esse é um momento que é a minha absoluta pausa na programação. Várias coisas em uma, né? Uma paixão, um lado de desenvolver habilidades que não necessariamente eu exercito no meu dia a dia, né? São mais exatas e tal, engenheiro de formação, enfim. É uma forma de equilibrar as coisas na minha cabeça. É uma terapia, é um momento de compartilhar, né? E todo o style, né? Né? Toda uma... Eu acho que se fosse para subir lá sei lá, de bermuda e polo, ia ser muito chato, né? As pessoas, quando vão ver uma performance, elas querem um pouco mais, né? Eu penso nisso. Eu adoro, é a minha grande pausa. Desde criança, desde moleque. O primeiro eu até falei aqui, né? O primeiro dinheirinho que sobrou quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu comprei minha primeira guitarra. Eu sou canhoto, não sei se você percebeu. Minha primeira guitarra era de décimos, eu tinha que virar ela, inverter as cordas, porque a de canhoto estava muito cara na época. Não tinha grana. Mas eu sempre tô metido com alguma coisa nesse sentido, assim. Agora tô começando um projeto acústico, vamos ver se vai dar certo. Só violão e percussão, sabe? Sem nada muito elétrico. É minha diversão, é o meu momento de descontração, minha terapia, o meu olhar para dentro, assim, cuidar de mim. A música é esse momento, essa ferramenta. Eu vou amar te aplaudir. Me convida. Pode deixar, pode deixar. Eu quero... Isso vai ser para fora, né? Não vai ser só para você. Você vai divulgar, né? Claro. Não, a gente... De vez em quando... Ó, essa foto aqui foi de um show que a gente fez lá no Manifesto, que é um pub que tem aqui em São Paulo, de rock and roll muito bom, inclusive. E a gente foi tocar lá numa quinta-feira, se não me engano. Mas sempre tem alguma coisinha rolando. Sempre tem. Eu divulgo. Não no LinkedIn, né? Mas... Sei lá, eu ainda sou meio quadrado, não fico falando de coisas pessoais no LinkedIn, mas se você me seguir no Instagram ou se você seguir a banda, você sempre tem as datinhas lá. Aí sim. Rodrigo, obrigada demais. Eu amei nossa conversa.
É muito gostoso estar perto de você. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, uma honra. Eu confesso que eu fiquei bem nervoso quando você me convidou, porque eu comecei a assistir os teus podcasts e ver as pessoas que passaram por aqui, e eu falei, gente do céu, tem Roberto Prado, tem um hall de pessoas, né? Gustavo Zimmermann, a gente trabalhou junto, inclusive. E falei, será que eu vou estar à altura do que as pessoas esperam? Mas, como eu disse, eu gosto de um desafio, né? Vim, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo também, Rô. Você é uma pessoa que tem um coração enorme. Sempre provoca conversas muito divertidas e importantes. E sucesso absoluto pro teu podcast, que você tenha cada vez mais seguidores e conte comigo, tá bom? Obrigada, viu? Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu amei. E até a próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau.